Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 15ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Inclusão e Direitos Humanos. Olá a todos, o meu nome é Adriano Rosa da Silva, sou licenciado em Pedagogia, doutorando e mestre em História, mestrando em Educação. O título do trabalho que irei apresentar é Formação Docente na Era Digital, Caminhos para a Inovação Pedagógica, fruto das pesquisas que desenvolvo. É uma satisfação poder compartilhar os resultados das minhas pesquisas aqui na 15ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica. Bom, o presente estudo ele problematiza a formação docente, concebendo a educação como um direito, um bem público essencial, a constituição da sociedade, em que o docente ele se constitui como um profissional reflexivo, capaz de reconstruir o seu próprio saber num movimento constante entre teoria e prática. Então, esse fazer docente ele não se reduz à aplicação de métodos pré-existentes, mas envolve a construção coletiva de significados a partir da realidade concreta. Então, esse estudo ele objetiva analisar a formação em uma dupla dimensão, inicial e continuada, e como essa formação permanente ela contribui para o desenvolvimento profissional do educador, destacando a necessidade de um compromisso ético e reflexivo diante das complexidades do mundo contemporâneo. Então, as práticas pedagógicas elas devem ser repensadas à luz de uma realidade social complexa em que o estudante ele interage com múltiplas fontes de informação. Então, o docente ele deve articular os seus saberes, promovendo aprendizagens críticas, contextualizadas e transformadoras. A título de uma fundamentação teórica do trabalho, eu exponho que a formação de professores, em sua acepção mais ampla, constitui-se como um eixo central de toda a política educacional. E a formação docente, para o adequado uso pedagógico das tecnologias, sobretudo a gente pensando no atual contexto, na era digital, ela emerge como desafio que ultrapassa os muros da escola. Exige uma postura realmente reflexiva e criativa por parte do docente. E eu utilizo autores como Tardif, Novoa, Morin, entre outros teóricos. Então, a formação de professores, inicial, continuada, deve ser entendida como um processo que possibilita ao professor analisar criticamente as condições de sua prática, superando as limitações impostas pelas estruturas, as estruturas muitas vezes engessadas, a fim de ressignificar as suas práticas, o seu papel como mediador da aprendizagem. Então, a educação comprometida, ela deve ser inserida num cenário globalizado e deve ser caracterizada pela velocidade da informação, pela multiplicidade de saberes e, apesar de enfrentar desafios, deve ser repensada esse papel do professor, sua função social, como ele trabalha a questão curricular e a interação e mediação em sua sala de aula. Então, as exigências impostas ao professor no mundo contemporâneo assentam-se no imperativo da construção de práticas pedagógicas que não apenas respondam a demandas técnicas, mas que favoreçam o exercício da cidadania, da ética, da autonomia crítica dos sujeitos. Bom, o estudo ele se pautou em uma abordagem de pesquisa qualitativa
de caráter descritivo, analítico, teve um enfoque interpretativo. Então, a metodologia adotada, ela constitui pesquisa documental bibliográfica, né, com foco na revisão de literatura, por meio de trabalhos científicos que discutem a formação docente, né, e a educação na era digital, a partir de reflexões, né, que fundamentam-se em aportes teóricos de renomados autores que problematizam a função emancipadora da educação e a mediação crítica, né, do professor, com base em leituras, reflexões e diálogos teóricos com os autores, né, trabalhados, né, da área educacional. Então, a metodologia adotada, né, ela se baseia numa revisão bibliográfica, autores clássicos e contemporâneos que foram utilizados, né, como eu citei, e eles articulam, então, perspectivas críticas e reflexivas a partir dos contextos analisados. Então, a partir dessa abordagem qualitativa, o estudo revisita obras clássicas e contemporâneas da literatura para discutir a importância da formação docente diante da realidade contemporânea cada vez mais complexa. Bom, os resultados evidenciam que a formação permanente, longe de ser um mero mecanismo de atualização técnica, constitui-se como um processo dialógico, emancipatório e transformador, permitindo que o professor se torne sujeito de sua própria trajetória profissional, articulando então inovação pedagógica, tecnológica, consciência crítica e responsabilidade social. Os resultados apontam assim que o papel docente transcende a mera transmissão de informações, exigindo do professor a capacidade de atuar como mediador, problematizador e instigador do pensamento crítico, promovendo a aprendizagem significativa, contextualizada. Então, os resultados indicam ainda que a formação continuada é condição essencial para a constituição da identidade docente. Os professores, né, submetidos a práticas formativas que favoreçam a reflexão crítica, cooperação e autonomia, tendem a desenvolver maior capacidade de inovação pedagógica e de enfrentamento das desigualdades educacionais e estão mais aptos a enfrentar os obstáculos do dia a dia. Bom, em síntese, a docência, né, no contexto da sociedade do conhecimento, ela demanda competência técnica e, sobretudo, compromisso ético, político e emancipador, concebendo o professor como mediador. Então, a análise realizada, ela demonstra que a docência, né, nesse atual contexto societário, ela visa despertar no educador a capacidade de intervir na realidade, transformando-a, e assim mediando aprendizagens dos alunos. Então, nessa perspectiva, a prática docente deve se constituir como mediação crítica, capaz de favorecer a conscientização e a autonomia do aluno. Então, o conhecimento escolar, longe de ser neutro, deve servir como instrumento de emancipação, desde que problematizado em articulação com a realidade concreta do aluno. Então, ficou patente que o professor deve ser compreendido como mediador, cuja prática pedagógica deve articular saberes disciplinares, curriculares e experienciais em consonância com as exigências de uma sociedade que passa por processos constantes de complexificação. Nesse horizonte de análise, eu encerro a minha fala, deixo aqui o meu contato de e-mail para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. Agradeço a atenção de todos, tenhamos um ótimo evento e até mais. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.